Começamos. Hoje vai ser bem rapidinho, porque a Luísa falou em acabar a Avenida 7, mas ainda tem umas coisas, porque para a gente chegar no Bom Pastor, né? E eu lembrei da Avenida 7, ainda algumas coisas assim da família, né? Por exemplo, a gente ia aos bailes com os irmãos e a gente não levava a chave da casa, não. A mamãe fechava a porta da frente, dava uma olhada e tinha muitas janelas. Aí chegava, quem é que está com a chave? Ninguém tinha a chave. Aí eu testando as janelas, tinha sempre uma que estava aberta. Aí ele abria, pulava e abria a porta da frente para a gente. E uma vez também o Luiz chegou de madrugada, todo mundo dormindo lá em cima, ouvimos aquele barulhão, mas foi um barulho grande mesmo, sabe? Aí corremos, papai, mamãe, nós todos pela escada abaixo, a janela da cozinha caída no meio da cozinha. Ele empurrou a janela, caiu embora. E ele assustado, mãe, sou eu. E a gente acabamos, foi todo mundo rindo. Mas, gente, eu lembro da cena da janela no nosso área da cozinha lá na casa, né? Então, assim, éramos muito, sempre com muita alegria, levava na boa, né? Tinha também a fitadinha do Paulinho, à noite o Paulo chegava, ia para a cozinha fazer um mexidinho, aí chegava o cheirinho lá em cima nos Todo quartos. mundo queria. Um falava, e o Paulo chegou, vamos lá. Então, ia entregando os ovos, mais um, Paulo, mais um, e fazia aquele mexido grande, eu não sei, o mexido era delicioso. E a mamãe e o papai dormindo, e nós lá na cozinha. E a Irene ia na adega, porque eu acho que eu esqueci de falar na adega. A casa tinha 2 adegas. Você não falou não. O manual era um no quarto da empregada, perto da cozinha. O do quarto da empregada era maior, tinha uma escada e aquelas prateleiras, porque essa casa tinha sido de um senhor português, né? E o papai, na época, comprava muito vinho e tudo português. Agora, o que eu lembro que a Helena, eu sempre pegava para nós, era vinho do Porto, que era gostoso, um tal de Jerupiga. Eu nem sei se isso ainda existe. Existe, eu já ouvi falar. É mesmo, é doce, era mais adocicado. Acho que é como se fosse a cachaça dele. Eu é sei uma coisa que eu não assim, sei, né? mas a gente falar. tomava, porque a Helena pegava pra gente, porque era mais adocicado, sabe? Para comer com o mexidinho do Paulo de madrugada. Então, era aquele movimento muito grande lá na Avenida 7. Então, antes de chegar do Bom Pastor, eu quero falar justamente do comércio que a gente percorria, né? Eu falei que para a direita, para dentro indo para o Costa Carvalho, que tinha a mercearia do Zé e o açougue que a gente comprava. Agora, para a esquerda, já era para ir para a esquina da Rua Alfred. Então, eu já falei na padaria nova, famosa, falei do armazém do seu... E agora parei, você vai... Peraí. Então é o armazém do... O armazém do seu Queiroz, tinha a loja de ferro velho, que eu falei da loura bonita, que a loura era bonita, a meninada toda queria ir lá vender ferro velho para ela. Era na esquina mesmo da Rua Alfred ali, aí a gente subia e a gente passava por aquela ponte, gente da Rua Alfred. Aquela ponte que eu tenho que dizer é o seguinte, nós tínhamos que chegar às 7 horas no Estela Matutino e a gente ia a pé pela Rua Alfred, né? Então, quando estava muito frio, quando ia passando naquela ponte, por exemplo, se a Heloísa estava um pouco na minha frente, eu não via. E a gente transitava por ali com maior calma, nenhuma de nós teve qualquer aborrecimento, entendeu? Era subir e descer. Passava a ponte, atravessava a estrada de ferro, às vezes os trens estavam passando, a gente tinha que subir aquela escada, passar lá por cima e descer, para não atrasar. Subia a Rua Alfred. Então, ali na estação já tinha assim, um comércio bom. O que eu lembro bem é na esquina da Rua Alfred com a estação, da Praça da Estação, tinha uma casa de chapéus, que era do seu Miana. E o seu Miana, ele morava ali perto, sabe? E eu era colega da Ema, uma filha dele, que morava ali. A gente depois se encontrava, sempre subia a rua junto. Mas, por exemplo, o Cine São Luís, que teve mais tarde, não é do nosso tempo, não.
era à esquerda. Outro dia eu fui com o Zé Paulo lá na Praça da Estação, estava relembrando, né? Daquele coisa. Tinha o Hotel Renascença, mas na esquina da Marechal, que a gente conhecia grande, né? Já tinha associação comercial, que é de muitos anos ali, aqueles prédios ali que dão para frente da estação, já tinha esses prédios antigos. Mas aí a gente subia, tinha um comércio do seu Bara, que era uma família, né? Parei. Tinha a família do seu Bara sempre ali, cumprimentavam, eram muitos amigos da Nelly e Lucy, que eram libaneses também, né? À esquerda, agora à direita, um comércio tradicional, grande, e você sabe que o prédio ainda está lá, chamava Dias Cardoso, sabe, é um comércio muito grande. Eu me lembro que eles vendiam assim muito coisa de papelaria, de desenho, mas tinha um comércio variado. Era a Companhia Dias Cardoso e era de uma família também muito tradicional em Juiz de Fora, nessa parte baixa da Marechal, hein? E em frente a Dias Cardoso tinha um prédio que até hoje está lá, mas eu não sei qual deles, que era o Elite, que era o baile, por exemplo, que ia Conceição. Elas subiam a escada, tinha um baile ali em cima, um salão, sabe? Mas era assim, um baile com muito respeito, elas comentavam, até hoje eu contei que eu ajudei a costurar vestido de baile para elas, é ali naquela parte da baixa da Marechal. Da Rua Alfred. Da Rua Alfred? É. Depois já vinha a esquina ali, que mais tarde veio a Caixa Econômica e mais tarde o Banco do Brasil, porque a sede do Banco do Brasil também era na parte baixa da Rua Alfred. Um prédio mais simples. Depois é que eles fizeram aquele da esquina com a Getúlio Vargas, né? E ali perto também na Getúlio Vargas, eu lembro que tinha uma casa que chamava Casa Fortes, que era de sapatos. E a gente comprava lá o sapato do colégio. Tinha um colegial mais abotinado e tinha aquele que a gente falava que era o sapato boneca, que era um sapato com uma pulseirinha e de verniz, ele era bonitinho, e a gente comprava nessa Casa Forte. Eu não sei o nome dos proprietários, mas você sabe que até hoje eu lembro, eles eram baixinhos, sabe? E muito cordiais, muito amigos da mamãe, né? E subindo, então, já da Getúlio para cima, tinha um senhor que era alfaiate, Vicente Rosa, sabe? Aí tinha os ternos, e ali que a gente comprava as camisas esportivas para o namorado, porque hoje você vê, anda de bermuda, eu acho jóia. Camiseta, bermuda, né? E sandália. Naquela época não, naquela época terno, ou então a camisa de linho com a calça, onde sempre não tinha uma roupa assim, mais descontraída. Não. A descontraída era o linho. Era o linho, né? Então era no Vicente Rosa que a gente comprava, ali onde é o Palace Hotel, sabe? Depois veio o Palace Hotel, que é antigo, né? E aí naquele pedaço ali eu não lembro nada, muito. Mas quando chegava a esquina da Batista de Oliveira, do lado direito, na parte de cima, que foi há pouco tempo a Riachuelo, onde o Bolsonaro levou a facada ali, né? À direita tinha um comércio tradicional, chamava Jardim das Noivas. Aí eles ali vendiam tudo para enxoval da noiva, sabe? Que eu lembro bem dessa loja também. E mais adiante um pouquinho, na Batista de Oliveira, tinha uma casa que chamava Falhalber, é de uma família Falhalber mesmo, que tocava, que eu lembro, as coisinhas de piano da gente, para tocar piano. Como é que chama? Partitura? As partituras. A gente comprava nessa Falhalber, sabe? E à direita, também, na parte de baixo, à esquerda, tinha o tal de PP em cima, sabe? Então eles falam que havia muita diferença no transitar da Batista de Oliveira lá para baixo, da Batista de Oliveira para cima. Para cima é sabe? A partir de onde? Da Batista de Oliveira para cima. Até a Batista de Oliveira era mais popular, sabe? Mas nós, como morávamos
Avenida 7, graças a Deus. Frequentava, passava aquilo tudo. Mas as minhas colegas de Estela achavam estranho, como eu já falei, elas moravam todas ali perto de Estela, tudo numa parte nobre de Juiz de Fora. E nós lá depois do Rio Paraibuna, né? Mas nós adorávamos ali, a gente conhecia todos, conhecia os comerciantes, ia. E da Batista de Oliveira, então, subia, do lado da Casa da América tinha uma livraria chamada Subindo a Alfield já agora, né? subindo a Alfield. Na parte esquerda, primeiro que eu lembro é o Cine Glória. Glória é onde aquela galeria, né? Constância Valadares, hoje ali era o Cine Glória, e que eu falei, que era um cinema que a gente ia muito na matinê, mas era uma gritaria danada, porque eram só filmes assim de ações, né, e tal, mas era muito interessante. E depois desse Cine Glória, eu lembro vinha essa papelaria e livraria Oliveira, pegada à loja. E teve um dia, minha filha, à noite, telefonaram lá para casa, seu Monteiro, vem depressa para a Casa da América, porque a livraria está pegando fogo. E pegou, menino. Pegou fogo na livraria, eles perderam tudo, do lado da loja, da Casa da América. Aí o papai chegou lá com os empregados e os filhos, a rapaziada teve que ir para o teto e ir tirando a brasa, porque senão ia pegar na loja, mas pegou fogo, foi toda mesmo, sabe? E em frente ainda não tinha uma galeria que tem hoje, né? Que assim, logo na parte da Rua Alfield teve ali a Delamba, uma galeria. Aí minha filha tem a Casa da América, vendia louças, ferragens, muito grande em Juiz de Fora. Os cachorrinhos estão... Acho que não vai dar para Peraí. Adelanda. Então a loja naquela época, do lado da loja tinha um bar também, chamava América também, um barzinho, sabe? Depois vinha na esquina que mais tarde veio, que era uma farmácia São Sebastião, sabe? Teve a rádio industrial em cima, mas tudo mais tarde ali, no adro do Central, sabe? Mas a papai com a Casa da América vendia louça, vendia Pirex, mas vendia louça austríaca, louça alemã, louça inglesa e ao mesmo tempo coisa para construção, né? E acho que ele até foi, tinha um trilho que entrava o cimento, era uma loja grande tradicional, porque ela ia quase até a Rua São João. Você sabe que só tinha um terreno na São João. Era para ela ter ido até a São João, mas tinha um terreno vazio. Eu lembro que a gente ia nos fundos da loja, via aquele terreno lá. Então era uma casa muito grande, mas aí eu devia ter uns 15 anos assim, surgem as lojas americanas. Aí foi aquele arraso assim, como eu falo, porque começou a vender também muita louça. E interessante, a lanchonete era uma delícia, né? Foi aí que nós conhecemos a tal de banana split, que era uma delícia, sabe o que era? Era uma banana com as 3 conchinhas de sorvete em cima, depois vinha um marshmallow em cima, mas era uma delícia. Aí que nós conhecemos muito tipo de sanduíche. Com a loja americana, é isso? Ela é na loja americana. E engraçado que a lanchonete deles era dando para a Rua Alfield, bem na entrada. A gente saía da matinê no Central e entrava na Americana para lanchar. Né? E hoje nem tem mais, né? Hoje não tem essa parte de lanchonete, não. E tinha, e era a banana split, eu conheci na Eles que Americana. trouxeram, então. Sabe? Então eu vou falar mais um pouquinho até a esquina da Rua Alfield, né? Depois eu falo para a gente chegar no Bom Pastor. Aí depois da Americana, que eu lembro, tinha a joalheria Meridiano e o proprietário de lá que construiu aquela galeria Pio X, que foi a primeira em Juiz de Fora, né? Mas antes tinha o edifício, acho que é Brumado, antes da joalheria, tinha o edifício Brumado, e que onde até morava o diretor do esporte na época, morava ali bem em frente. E eu estudei
os que? Francesa? Tem Aliança? Aliança Francesa. E era nesse edifício, sabe, em frente ao Central. E era justamente, ficava bem ali embaixo, vendo a entrada do Central. Eu era a última a entrar na aula, a professora até ria, já fazia sinal para mim, sabe? E estavam cantando uma música lá, negócio do navio, aí eu entrava, mas nunca eu aprendi francês certo, não. Agora o papai e a mamãe frequentaram muito a Aliança Francesa, e foi aí que a Helena conheceu o Hilário, sabe? Ali na Aliança Francesa. Agora eu vou fazer um hiato, porque eu tenho que voltar um pouco para a Avenida 7. Tá. Porque eu falei de lá, falei do Alfredo que casou lá, o Luiz também, quando conheceu a Anália, era lá, o Paulo conheceu a Lulude, que era a filha do seu Bem-Bem, foi lá na Avenida 7. A Helena conheceu o Hilário na Aliança Francesa, que é da família Horta, aqui de Juiz de Fora. A Alcina também começou a namorar o Alan na Avenida 7, sabe? E a Heloísa, irmã, e eu também. Porque aí o Paulo fez amizade lá no... Eu falei no passado Círculo Militar, mas tem um adendo também para fazer. Ainda era a Casa de Itália. O Círculo Militar foi só depois de 64, né? Entendi. Que o Exército tomou conta. Antes era a Casa de Itália. Tá? Então, no vídeo passado eu falei muito Círculo Militar, mas não, é onde Tá. a Casa de Itália, né? Aquele edifício que era antigo na Avenida Rio Branco, né? Mas o Paulo fez amizade lá com o Arnaldo e o Mauri. Aí ele levou o Arnaldo lá na Avenida 7, o Arnaldo começou a flertar, que a gente falava na época, ia dançar com a Heloísa, vai e namora a Heloísa. E o Arnaldo com a Mauri, ele chamava o parzinho de jarro, porque onde estava um, estava o outro. Aí o Mauri levava o Arnaldo lá na Avenida 7, pegava, ficava nos bailes com eles, eu estava também. Aí, depois de 1, 2 anos assim desse convívio, nós começamos a namorar também. Então fomos 2 irmãs com 2 irmãos, né? Agora a Heloísa casou também na Igreja São José. A Alcina casou no São José, a Helena e a Heloísa na igreja. Porque depois, quando nós viemos, eu vim para o Bom Pastor com 18 anos, né? Já estava noiva, fiquei noiva na Avenida 7. Então a Avenida 7, como eu falo, marcou muito a nossa vida, uma época muito boa, né? E então eu estou chegando na Rua Alfred, né, na Galeria Rio Décimo, né? Agora mais para cima, engraçado. Tinha a Casa Clark, tinha a Casa do Café à esquerda, sabe? A Casa do Café era de cafezinho. Hoje tem várias, né? Mas aquilo era a Casa de Café, era tradicional. E na nossa época, você acredita que só homem, né? Moça não podia entrar. Mas o papai, que ele fazia, o papai saía papai gostava muito de cinema, né? Vamos tomar um café. E entrando com a gente lá na casa dele, eu lembro direitinho, os homens iam se afastando, admirados da gente estar. Mas a gente também geralmente pedia muito café, não, era o chocolate quentinho. Mas os garçons lá, o pessoal que se via, já conhecia. O seu Monteiro conhecia, porque não frequentava. Barzinho não foi da nossa época mesmo, não tinha nada que sentar em... Nós, por exemplo, também sentávamos muito no Salvaterra, ali no lado do Central, era um bar muito conceituado, muito bom, do senhor português também. E era perto da loja. Então a gente adorava, porque às vezes a gente está subindo a Rua Alfred, o papai estava sentado, porque era bem fora, tinha dentro e fora, o papai ficava lá fora. Papai, na época, tomava bem o vinho dele, a cerveja. Então, a gente adorava o papai estar lá, porque a gente ia e sentava também com o papai, no Salvaterra. Mas todo mundo ficava admirado, porque mocinhas e mulheres não frequentavam coisa, né? Como é que vai mudando, né? Mudando os costumes, porque é demais, né? Mas a gente gostava demais de ficar ali no Salvaterra. Tem retrato até do papai com a Irene, a Vera e o Abel, pequenininhos, ali em frente Central. Então é muita lembrança boa, né? Aí lá mais para cima eu falei que era a Casa do Café, Calçados Clark, mais ou menos um pouquinho antes, onde é o Arpel, lá na esquina. Entendi. E
É o que eu lembro. Quase chegando até- a Rio Branco. Quase na Rio Branco, né? Eu acho que pro outro rápido tá bom, É isso, né? Tá bom? Tá ótimo. Depois a gente vai pra Avenida Rio Branco para passar o Estela e aí nós chegamos aqui no Bom Pastor. É tá? isso.